E aí adentro num novo bloco, que é mais um tanto quanto pé no chão, e que diz respeito, afinal de contas, por que tantas empresas falham, não respeitam, não obedecem a orientações éticas que muitas vezes ela escreve no código. Muitas vezes o código está ali, mas ele está ali num documento puramente formal, retórico. É simplesmente para cumprir uma ordem burocrática. Não há esse trabalho de fundamentação, de explicitação, de educação ao qual estou me referindo. Então, por que razões eu vou tentar simplificar as empresas não obedecem às orientações éticas? Em primeiro lugar, porque há uma forte dificuldade, sim, uma forte dificuldade, de traduzir o que está codificado, o que está escrito no papel. O pessoal muitas vezes monta esses códigos de que jeito? Corte e cola. Eles vão lá na internet e chupam determinadas coisas e gruda ali, e aí fazem uma festinha e dizem, é o nosso código. Não há nenhum trabalho, não há nenhuma razão, não há nenhuma contextualização, não há nenhuma especificação à realidade típica, singular daquela empresa. Muito bem. Então, como há essa dificuldade, como o pessoal não sabe trabalhar cientificamente, só fica muitas vezes trabalhando filosoficamente as questões, e aí é ética filosófica, não é ética científica com a qual eu preciso trabalhar e com a qual eu trabalho. Estabelece-se uma dissociação entre aquilo que se escreve e aquilo que se diz com aquilo que se faz. Uma situação esquizofrênica. A empresa escreve coisas, fala coisas, mas não comete, não realiza, não efetiva. Isso é o grande problema do porquê que as empresas falham. Em segundo lugar, é porque as diretrizes éticas que são apresentadas, seja em discurso, sejam no código, elas não permeiam, elas não sustentam, elas não penetram nas estratégias, nas decisões do cotidiano dessas empresas. O que significa isso? Significa que, pura e simplesmente, a empresa, a diretoria, o corpo de acionistas, os gestores, tem uma impressão muito real de que é uma mera formalidade burocrática esse negócio de código, esse negócio de falar de ética. Então, é bobagem para enganar imbecil, então não enganar trouxa. Dramático. Veja um exemplo lamentável. Quem tem oportunidade de pegar o código de ética da Petrobras é um monumento de beleza gráfica. Também muito bem escrito. Shows de loco, como dizia antigamente o João, uns 30, 40 anos atrás, no sketch que ele apresentava na televisão, Shows de loco. O que consta num tópico lá, num bullet, como dizem, do Código de Ética da Petrobras? Diz o seguinte: o sistema Petrobras, porque realmente é uma empresa de envergadura extremamente complexa, o sistema Petrobras se compromete a, aspas, selecionar e contratar fornecedores e prestadores de serviços, baseando-se em critérios exclusivamente legais e técnicos de qualidade, custo e pontualidade e, sublinho, exigir um perfil ético em suas práticas de gestão. Gente, show de bola! Compare com o que eles andaram fazendo nesses últimos tempos, anos a fio, meados dos anos 00 para cá, a compra de Pasadena, da refinaria americana, não é verdade? Centenas de milhões de dólares de propina. E depois o resto, com todo quanto grande empreiteira, sondas, são bilhões de dólares roubados nas barbas dos altos dirigentes desse país. E o código? Imagina que tinha treinamentos importantes. Eu até participei de treinamentos, eu dei treinamento
para o pessoal técnico da Petrobras, gente do mais alto nível técnico. Se você pega o pessoal concursado, você tira o chapéu. Realmente gente profissional do mais alto nível. Mas infelizmente, montaram lá uma corja de dirigentes nomeados impunemente. Destruíram a companhia que estava devendo. Hoje nós estamos em março de 2016, 500 bilhões de reais. É a corporação mais endividada do país e do mundo. Tá no código? Tá. O que fizeram com o código? Lixo. Papel higiênico. Como é que se costumam justificar, quer dizer, quais as racionalizações que se costumam dar das práticas cotidianas para essas coisas de aprontar, esses desvios, esses deslizes, esse levar vantagem? Uma das expressões mais corriqueiras, todo mundo faz isso. Então, cara, todo mundo faz isso, para de ser imbecil. A outra é, as metas que a empresa exige, cara, são inviáveis. Como é que eu vou atingir? Então eu tenho que contornar a norma, tenho que dar um jeitinho. Eu sou um coitado aqui, vou perder o emprego. Se justifica. A outra é, calma, cara, você precisa olhar para meus chefes. Meus chefes são os primeiros que dão um jeitinho, por que eu não vou dar um jeitinho? Eu também sou filho de Deus, tu tá entendendo, cara? E a outra, olha, que eu conheço, e eu quero que você me dê algum exemplo, ninguém deixa de receber presentes, entendeu? Receber presente. Parêntese meu aqui, há uma forte diferença entre presente e brinde. Presente é algo que pode comprar tua consciência, que pode mudar, que pode dar um viés nas decisões que você toma, porque é algo substantivo, substancioso. Brinde não, é uma bobagem, é uma coisica que te dão, que não tem valor comercial, que é uma coisa que ocorre eventualmente, pontualmente. O cara te dá um calendário da empresa com o logo da empresa, você não vai se vender por causa disso, cara. Olha, se você se vender, cá entre nós, tu és muito baratinho, viu? Então, uma das coisas, todo mundo aceita presente, eu também aceito presente. Uma outra maneira muito sofisticada de justificar esses deslizes, esses desvios, é dizer o seguinte, veja, eu estou ajudando a empresa a enfrentar a concorrência. Se eu não fizer isso, nós vamos perder o contrato. Você está entendendo? Então eu estou me sacrificando pelo bem da empresa, dos meus colegas. E o cara vai levando. Né? Uma outra é, olha, veja lá, ninguém vai perceber. Sabe por quê? Eu conheço todas as manhas. Conheço todos os controles. Então não tem problema nenhum, porque ninguém vai me pegar. Uma outra justificação, você vê que eu estou levantando, eu não vou esgotar a lista, mas é terrível, porque nós temos que combater concretamente essas coisas. É o sujeito que te fala, olha, eu mereço mais, eu estou sendo maltratado aí pelo meu chefe, então sabe de uma coisa? É uma compensação. Estou aceitando isso com compensação, tenho uma família para cuidar. Eu sou um coitado. Outra coisa é quando o sujeito te fala, olha, eu recebi ordem, hein? Eu estou obedecendo a ordem. A mim não me cabe julgar. O chefe aí mandou, eu fiz. Entendeu? Ele mandou sem nota, com nota, não interessa. Ele mandou comprar o fiscal, estou aí cumprindo a ordem. Eu estou ganhando o meu aqui, garantindo o emprego. E finalmente, o mais interessante que o pessoal usa é, se eu não fizer, o outro vai fazer. Entendeu? Gostou? Etc. Essas são racionalizações utilizadas por aí. E aí, insistindo nessa tecla, afinal de contas, por que boas empresas fazem coisas erradas? Hã? Um bloco interessante, se interessar. Por que diabo que boas empresas, quer dizer, empresas bem intencionadas, acionistas que querem que a empresa se perpetue, que querem preservar o capital de reputação, por que elas fazem coisa errada, né?
Uma das coisas que dá para verificar é o seguinte, que os gestores, que afinal de contas são responsáveis pelo bom andamento da empresa, que tomam as decisões mais cruciais, mais estratégicas, não sabem o que está acontecendo. Pode ocorrer. De gestores não saber. Por que eles não sabem? Há várias razões, que não são excludentes. Uma é, não lhes foi reportado. Ninguém contou para eles que estava acontecendo alguma coisa. E cá entre nós, se você dirige organizações que têm milhares de funcionários ou centenas de funcionários, realmente pode ocorrer de um outro funcionário aprontar e você não saber. Tá claro? O que não pode e não deve ocorrer é que tem um monte de funcionários fazer isso, ou principalmente ter os homens de confiança diretos e você não sabendo disso, porque aí é um caso de você ser considerado uma anta, né? É um gestor idiota. Então pode ocorrer que não foi reportado a esses gestores. Ou a informação não chegou ao escalão competente. Chegou no nível de supervisão e tal, mas não chegou ao escalão competente que poderia tomar as medidas efetivas necessárias. Ou uma terceira razão, a informação do que estava acontecendo chegou de maneira distorcida. Ela foi filtrada. Tem gente que tem medo de contar lá para o chefão algumas coisas, porque tem medo que sobre para eles. Então ele te conta, mas te diz, o gato subiu no telhado. Ele não te fala que o barracão pegou fogo. Ele te fala que o gato subiu no telhado. E quando você descobre, eu lhe falei, presidente. Um segundo capítulo de por que as empresas boas podem fazer coisa errada, que os gestores sabem o que está acontecendo. E por que ocorre? Porque eles próprios usam expedientes. São eles que estão aprontando. E eles usam expedientes que eles dizem que já foram testados, portanto, não tem problema. Ou senão o cara te fala, não, eu estou no limite tolerável do risco. Isso é cara que fez MBA, sofisticadíssimo. Fala na tua cara, estou no limite tolerável do risco, estou tranquilo, está tudo testado, no problem. Ou, é claro que isso leva ao que, eu não vou ser pego de jeito nenhum. Eu sei que eu estou fazendo de maneira muito sofisticada, ninguém vai sacar. Então são os próprios gestores que estão aprontando. Existem inúmeras pesquisas a esse respeito de quem é que frauda nas empresas, e por estranho que pareça, a grande maioria são gestores, né? E com muitos anos de caso, principalmente de 5 a 10 anos de caso. N pesquisa nessa linha. Então, quais mecanismos de resposta a gente pode ter? Vou pegar um desde logo, depois nós veremos outros, mas é o problema da delação. Muita gente ojeriza a própria palavra, meu Deus e tal, porque nós temos uma tradição cultural velha, centenária, é um cacoete brasileiro que diz, o delator é um rato. Delator é um sujeito que não vale nada, sem caráter. É um traidor. Ora, essa é a leitura de quem? É a leitura do comparsa. É traidor por comparsa. É sem caráter por comparsa. Por sujeito que aprontou. Não para a sociedade brasileira como um todo ou para a empresa. O que nós tivemos nesses últimos anos? Na sequência, na esteira de experiências internacionais importantérrimas, notadamente nos Estados Unidos, a delação, que hoje nós chamamos de colaboração, tomou outra feição. Nós falamos de delação premiada, de colaboração premiada, de acordos de leniência para as empresas. Mas nós temos uma experiência que é um pouco mais antiga, o chamado disque denúncia. Quando você telefona e garantido o anonimato para a polícia e você denuncia que você vê coisas estranhas na vizinhança, etc., você denuncia, né, um sequestrador, você denuncia um traficante de droga da pesada. Essas experiências têm sido muito bem sucedidas, extraordinariamente bem acolhidas pelos poderes públicos, ajudado muito a sociedade.
Isso vale para as empresas. Inúmeros casos onde as empresas implantaram canais competentes de denúncia têm dado resultados benéficos à medida que diminuem as fraudes. Você diminui a quantidade de dinheiro que você perde. É fundamental que tenha isto montado de maneira eficiente, inteligente, consequente e que seja adotado na empresa. Isto é, que o pessoal adira voluntariamente, saiba os porquê que nós estamos implantando isso. E que garanta o anonimato do funcionário que vai delatar pelo bem da empresa, pelo bem do próprio emprego dele, uma situação que é inadequada. Veja o quão importante é isso e como é que essa questão de gestores aprontar, ou os próprios donos aprontam. Mostro para vocês um acontecimento absolutamente singular na história brasileira. Em junho de 2015, 19 de junho de 2015, para ser preciso, os dois presidentes das maiores empreiteiras do país, os intocáveis, o presidente da Odebrecht, Marcelo Odebrecht, e o presidente da Andrade Gutierrez, presos da Operação Lava Jato, que ocorre em Curitiba. Na cabeça de quem passaria que a alta cúpula, porque não foram presos apenas eles, diretores deles também foram presos, a alta cúpula das maiores empreiteiras do país, junto com outras, foram presos atrás de grade. O país está mudando. Nós temos instituições, área judiciária, Ministério Público, Polícia Federal, que funcionam e que defende dignamente a cidadania brasileira. Foram delatados? Foram delatados. Houve a delação premiada. E alguns deles já estão aceitando a delação premiada. E a República inteira treme. Funciona a delação. Vou continuar na minha toada. Por que boas empresas fazem coisas erradas? Eu estava falando dos gestores que não sabem, dos gestores que sabem, mas aprontam eles mesmos. Agora eu vou falar dos gestores que sabem, mas se omitem. Olha que coisa interessante, eles sabem o que está acontecendo, mas não abrem a boca e não faz nada. Não é ele que está cometendo, mas ele sabe que é o colega dele que está cometendo. E por que ele não abre a boca? Uma razão é porque é uma questão de lealdade. Lealdade para com os pares, espírito de camaradagem. Eu não vou trair os meus colegas. Ou para não ser taxado de dedo duro, claro, não é verdade? Ele não quer comprometer a imagem dele. Ele diz, não, eu não tenho nada a ver com isso, eu não vi nada, estou cego, surdo, mudo. Não é verdade? Ou é melhor eu não abrir a boca porque os caras são poderosos. E vai sobrar para mim. Eu não quero que esses caras fiquem irados. Vão me boicotar, vou perder o emprego. Então isso me leva justamente a falar um pouco desses gestores que aprontam. Os gestores que sabem das coisas, porque são eles mesmos que estão aprontando. Eles costumam, digo eu, patinar na ambiguidade moral. Isto é tradição brasileira, secular. Nós temos dois conjuntos de códigos morais. Duas morais. Dois sistemas de normas morais. Um sistema que é oficial, que é público, que eu chamo a moral da integridade, que nos ensina a ser gente de bem, gente de caráter, gente honesta, proba. E um segundo sistema, por baixo do pano, que não é oficial, é oficioso, que não é público, é clandestino, e que nos ensina a levar vantagem, a defender o nosso, a quebrar o galho dos amigos,
dois sistemas radicalmente diferentes. Enquanto o primeiro código nosso da integridade, ele é um código de caráter universalista, o segundo, por baixo do pano, tem um caráter particularista. É o que eu chamo a moral do oportunismo, do levar vantagem, de ser esperto, de ser malandro. Então, esse drama dessa ambiguidade, dessa ambivalência, nos cria seríssimos problemas. É preciso enfrentar isso com muita competência profissional. Raras pessoas têm clareza a esse respeito. Ficam simplesmente fazendo exortações, fazendo sermões. O funcionário não está interessado com sermão. Você fala, entra aqui e sai de lá. O sermão pode ser bonito e tal, mas não funciona. Você tem que fazer aquele trabalho que eu já te falei, pedagógico, de explicitação dos porquês. O cara tem que comprar as normas, tem que saber dos riscos, tem que entender como é que isso vai afetar o próprio emprego. Então, minha gente, o pessoal gestor que vive nessa ambiguidade moral, eles retoricamente aceitam as diretrizes éticas, eles mesmos assinam, promovem. Já fui contratado em inúmeras empresas para fazer códigos. Eu sei que esse perigo existe de algumas vezes ser aceito apenas retoricamente. Os funcionários, quando veem o comportamento dos seus chefes, eles também acham, não, as coisas são muito relativas, então, tudo bem, meu chefe faz e tal, eu também, né, posso levar vantagem, posso levar benefício, e aí todo mundo entra na dança, né? Um caso concreto interessante é que uma das maiores empresas do mundo, norte-americana, Walmart, que todo mundo conhece, Walmart, houve uma denúncia, é um caso que ocorreu no México, onde a companhia foi acusada, e isso foi comprovado, que ela distribuiu 24 milhões de dólares em vários momentos a prefeitos, funcionários públicos, para quê? Para que tivessem licenças para abrir loja nova. Sabe como é que é, né? Quebrar galho aí, funcionar, dar um por fora, 24 milhões de dólares. Ocorre que nos Estados Unidos há uma lei, e esta lei é de 77, chamada The Foreign Corrupt Practice Act. E essa lei, muito clara no sentido de que proibido até a empresa americana, até no estrangeiro, cometer atos de corrupção. Quando houve a denúncia contra o Walmart desse acontecimento, embora no México, as ações da Walmart mundiais caíram 5% no mesmo dia. Capital de reputação em jogo, né? E entre 2008 e 2011, o Departamento de Justiça, que foi apreciando essa denúncia, aplicou a multa de 2,5 bilhões de dólares ao Walmart por violação da lei anticorrupção. Então vocês veem que há todo um aparato hoje de fiscalização, de vigilância, de delação, que coloca as empresas na parede. Ou elas tomam providências, ou elas podem arriscar sobrevivência. É claro que um choque desse no Walmart, que é uma companhia extremamente poderosa, uma receita de centenas de bilhões de dólares anuais, engoliu, não desapareceu. Mas foi um golpe bastante sério.